Olá, olá, tudo bem? Estamos começando mais um episódio do programa Adventistas Indaial. Eu sou Eliezer de Miranda, diretor de comunicação da Igreja Adventista do Sétimo Dia, Central de Indaial. E eu tenho aqui comigo a diretora do Ministério da Criança, Vivian Prada. Tudo bem? Tudo bem, Eliezer. Também cumprimento aos que estão assistindo aí. É isso aí. A Vivian esteve recentemente conosco aqui com o Ministério dos Aventureiros, né? Isso. Então hoje nós vamos falar sobre o Ministério da Criança. Estivemos conversando um pouco antes aqui, é um ministério muito amplo e eu começo perguntando para você, qual a faixa etária que é atingida pelo Ministério da Criança? Então, a faixa etária do Ministério da Criança é do 0, né, do nascimento, aos 12 anos, 11 meses e 29 dias, né? Dias. A partir da hora que completa 13 anos, aí já vai para um outro ministério, que é o Ministério do Adolescente. Do adolescente. Nós estivemos conversando aqui também sobre o Ministério do Adolescente e nós temos novidade a respeito do Ministério do Adolescente. Daqui até o fim do ano, antes de acabar o ano, nós vamos estar conversando sobre isso aqui. Bom, mas vamos voltar então para o Ministério da Criança. Existem vários subdepartamentos, vamos chamar assim, né? Sim. Nenhum inferior ao outro, mas cada um com uma faixa etária. Pode nominá-los, por favor? Sim. As classes, né, que a gente chama aqui. Sim, classes. As classes. Nós temos o rol do berço, que é do 0 a... Quando ele completa 4 anos, ele sai. Então, aos 3 anos, 11 meses e 29 dias, né? Depois do rol, aí a criança vai para o jardim da infância. Deixa eu citar já, então, o pessoal que está ali com a gente. Sim, boa ideia. Quem está coordenando as professoras, né? Isso. Ali no hall, neste ano, né, que cada ano a gente vai votando, mas neste ano nós temos ali a Aline Gibbs e a Hélida, que cuidam ali do hall do berço. Aí, quando eles completam 4 anos, eles vão para o jardim da infância, que a gente tem ali a professora Carla, com a Irdes, que já estão há alguns anos ali, as crianças amam demais, né? Maravilhosas. Aí, quando eles estão lá com 6 anos, 11 meses e 29 dias, eles vão para os primários, que a gente tem ali a Vanusa e a Letícia, que é uma jovem ali maravilhosa que ajuda a gente também. Depois, aí, 9 anos, 11 meses e 29 dias, né? Completou 10, juvenis. Aí, ali no juvenis, nós temos a professora Bel com a Andressa. E aí, nos juvenis, eles ficam ali até completar 13, né? Completou 13, aí Ministério do Adolescente. Nossa, eu estou aqui pensando, né? Imagina a classe do rol do berço, que a criança chega ali, né, praticamente recém-nascida, que ela só escuta, né, não interage, não faz nada, e ela sai com 4 aninhos completos, mas ela já está falando, ela já está verbalizando alguma coisa que ela aprendeu, e já é uma outra criança que, diferente da que entrou, né? É uma outra criança. E as crianças, eles são por rotina, né? Então, eles amam a rotina que tem ali, porque a criança adora chegar, cantar, cumprimentar o amiguinho, né? Receber ali os incentivos. Cada classe tem ali a sua maneira de atingir aquela faixa etária, né? Então, eles têm ali o louvor, então eles recebem algum instrumentozinho, no caso o rol, né? Para estar brincando, para estar olhando, alguma musiquinha com as figuras relacionadas. Então, eles participam o tempo todo ali, de todo o processo até o final. Você me falou antes aqui que as crianças não precisam de muito incentivo, muito estímulo para gostarem de lá. Mas... Não. Digamos que tem alguma criança nos ouvindo aqui, e o que você diria para eles assim, o que vai ter lá de que eles vão gostar? Olha, se você gosta de estar com os amiguinhos, se você gosta de cantar, ouvir histórias, fazer atividades lúdicas, se divertir bastante e aprender, pode vir para cá, que é o seu lugar aqui. E assim, não vai estar sozinho, não vai ficar lá sentado, todo, né? Vai ser bem ativo o negócio. Bem né? ativo. Tudo muito participativo, né?
Então, a criança estando ali dentro, com certeza ele vai amar. Inclusive, tem crianças que a gente tem, desde o hall até os juvenis, que às vezes a família vem, não é adventista, digamos, né? Mas ele vem aqui na igreja exclusivamente porque o filho veio uma vez como visita, amou a escolinha e quer vir todos os sábados. Então, a pessoa vem e traz exclusivamente. Nós temos algumas crianças nessa situação. Bom, então aqui já fica respondida uma pergunta que eu vou pedir só que você faça uma ênfase a respeito. Não é necessário, obrigatoriamente, que seja membro da igreja adventista para participar, as crianças participarem dessa atividade. De jeito nenhum. Está aberta para todos. E todos vão receber o incentivo, vão receber todas as atividades iguais, porque são coisas que eles podem fazer. É claro que com a ajuda dos pais, né? Mas são atividades assim direcionadas exatamente para a faixa etária dele. Então, mesmo que os pais não sejam adventistas ou não sejam cristãos ou evangélicos que seja, é uma coisa que a criança vai conseguir fazer se os pais auxiliarem. Então, basicamente, o conceito principal é que é uma atividade relacionada com a Bíblia. Com a família. Não é uma coisa que tem algum tipo de relação com uma determinada religião. Não tem nenhum tipo de obstáculo com relação a isso. Inclusive, Eliezer, as histórias bíblicas dos nossos manuais, né, do aluno e também do professor, no Ministério da Criança exclusivamente, a criança ouve o assunto ou a história primeiro aqui. Então, é explanado primeiro para ele aqui e durante a semana ele pode conversar com a família, ele pode relembrar, ele pode estar, né, fazendo alguma ênfase sobre aquilo que ele já aprendeu aqui. Diferente de alguns outros manuais que ele estuda e quando chega aqui recapitula, comenta sobre o assunto. Não, com as crianças é diferente. Por quê? Porque a nossa preocupação é essa, que ele já aprenda aquela historinha de maneira que atinja ele, né, de algum modo. Bom, então nós estivemos aqui nesse primeiro momento abordando bastante a visão da criança, como atingi-los. Vamos passar agora para aquilo que pode ser eventualmente a preocupação dos pais. Uhum. Você me falou que existe toda uma dinâmica de trabalho, tudo é estudado, tem uma sequência, usam-se manuais, vocês fizeram treinamentos sempre no começo de cada trimestre, tem um formato. Conta um pouquinho a respeito disso, para que os pais fiquem assim com a certeza de que é um trabalho, não é empírico, né? É uma coisa assim bem específica que tem uma técnica. Sim. O trabalho ali no Ministério da Criança é feito trimestralmente, né? Então, cada trimestre, ou seja, cada 3 meses, a gente vai ter um tema específico e aquele tema vai sendo esmiuçado ali durante os 12 ou 13 sábados que tem aqueles 3 meses, né? Lembrando que não é só o tema histórias bíblicas, nós temos o tema também de regiões, né? De áreas que são beneficiadas. Por exemplo, um campo missionário, que a gente chama, né? Sim. Então, esse campo missionário as ofertas pode... Isso. Então, quando a criança traz a moedinha dele, a ofertinha ali, ele vai saber ali para onde é que vai aquela ofertinha dele, aquela ajuda, como é que aquela ofertinha vai atingir, de que maneira. Então, tem todo esse trabalho. Geralmente, elas colocam um mapa ali, mostram para a criança aqui, fotos de crianças daquela região, né, que vão ser beneficiadas, projetos que estão sendo feitos lá. E daí, posteriormente, vem para a parte da história bíblica, né? Toda a escola sabatina ela é pensada em 4 elos, né, que a gente chama, que formam o elo da graça ali. Que aí eles podem estar fazendo a aplicação deles, pessoal, nesses formatos ali, né? Que é a graça, como mostra ali o amor de Deus, a adoração, que é a resposta de Deus àquilo que ele acabou de aprender, comunidade, que ele pode estar ajudando alguém, que é sempre a ênfase, dividir, ajudar, e o serviço,
que é a transmissão daquela mensagem, né? Ele aprende ali, ele pode contar para o amiguinho, para o irmão, primo, até para o pai e a mãe em casa, aquilo que ele aprendeu. Quando ele conta, quando ele fala o que ele aprendeu, ele aprende 100% aquilo que ele ouviu. Uma fixação total. Uma fixação total. Uma coisa que me chama a atenção, assim, então, não é só valores espirituais, também tem valores morais, éticos, de comunidade, de cidadania, ou seja, está formando um cidadão por completo. Sim, completo. Mente, caráter, personalidade. Físico, mental e espiritual. Vai se dar nome de livro, né? Dá, é verdade. De muitos livros. Mente, caráter e personalidade. Bom, alguma coisa a mais que faltou a gente mencionar? Sim, aqui a gente até tinha conversado antes ali dos tipos de personalidades das crianças. Isso é muito interessante, realmente. Como as crianças não são todas iguais... Ainda bem, né? Ainda bem que não são todas iguais. Então, eles vão ter uma experiência diferente ali. Por quê? Porque todo o processo de atividades prévias, louvor, oração... verso bíblico, história bíblica, atividades manuais, eles são pensados para serem atingidos todas as personalidades. Por exemplo, a criança tem várias personalidades, por exemplo, inovador, analítico, senso comum e dinâmico. Inovador, por exemplo, por que eu preciso saber isso? Então, vai estar ali explanado de alguma maneira, a atividade vai explicar para ele porque ele precisa saber aquilo. O analítico, o que eu posso saber sobre isso? Aquela criança que pergunta, né? Vai ter essa parte também que vai atingir ele. Como posso usar isso em minha vida? É o senso comum, né? Também ele vai saber como ele usar aquilo na vida dele. E o dinâmico, que é aquele, e se eu fizer assim? E se eu mudar? Né? Se eu fizer diferente, também vai estar atingindo essa personalidade. Realmente é tudo bem elaborado, bem pensado e tem uma técnica, né? Tem todo um formato. Isso é bom. Por isso esses treinamentos, essa reunião trimestral que vocês fazem, é para ir ajustando essa questão. Isso, exatamente. Eu comecei a falar da reunião trimestral e parei, né? Eu falei ali do campo missionário, mas também as lições bíblicas. Nesses treinamentos, nós recebemos muitas ideias de como aplicar essas histórias bíblicas, como mostrar para as crianças algo que aconteceu e como colocar ali na sala, né, algo que ele mesmo possa fazer. Vestir uma roupa da época, ou colocar uma coroa como se ele fosse aquele rei daquela época, né, conversar com todos. Aí ele entra na história. Ele entra na história, fazer aquela atividade, né, que aquela pessoa fez. E então ele entra ali na história de uma maneira que ele sai dali preenchido, né? Isso é o ponto alto para ele no sábado de manhã. Porque, hoje em dia, como tudo ficou tão tecnológico, tão com uma certa distância, essa é uma forma assim, bem humana, e ao mesmo tempo trabalha com a sua própria ação. Ela não é alguma coisa que ele vai só assistir. Essa história de ele entrou na história é bem interessante porque ele é participativo. Isso. Eu faço parte dessa história, isso. Eu tenho importância, eu tenho valor, eu consigo fazer, e ele tem história para contar quando chega em casa. Né? Sim. Se perguntar para os pais, eles vão chegar cada dia contando uma coisa diferente e se admirando de algo. Ali, cada criança vai ter algo que vai chamar a atenção dele e ele vai chegar falando, né? Não volta sem assunto. Não volta sem assunto, de jeito nenhum. Tá certo. Bom, nós chegamos naquele momento, Vivian, de você deixar um recado. Para as crianças você já deu lá no começo, talvez agora um recado para os pais, né? O que os pais precisam ouvir nesse momento? Olha, falando de mãe para mães e pais, né? Também sou pai. Isso. A criança, ela muitas vezes, se você deixar por conta dela, ela vai se interessar muito mais por ver TV, um videozinho, um joguinho, do que pegar ali uma história bíblica, né? Então, a responsabilidade dos pais qual é? Colocar na criança esse desejo, esse gosto, essa vontade.
de estar fazendo. Uma rotina, que horário nós vamos fazer isso? É de manhã, é à noite, é depois do almoço? Que horário que a família consegue estar ali? Porque em cada manual tem ali, hoje é o dia de você ler essa historinha na Bíblia. Hoje é o dia de você contar para a sua família sobre a história. Então, ele vai ter novidade todos os dias. Só que o pai e a mãe vão ter que montar ali um esquema, um incentivo, uma vontade nessa criança de estar aprendendo, porque a vontade de vir aqui na escolinha ele vai ter automaticamente. Ele nunca vai ficar sem vontade de vir, porque é maravilhoso. Mas essa vontade nele, esse hábito, né, só vai beneficiar o seu filho. Só vai fazer ele crescer espiritualmente, moralmente e todas as outras coisas. Então, é sua responsabilidade agora. Eu vou ter que jogar para você. Você tem que incentivar o seu filho, você precisa tirar um tempo para ele, investir nisso, para que futuramente você não se arrependa. Poxa vida, valeu a pena. Cada minuto que eu dediquei ali, que eu dei atenção, que eu incentivei ele a estudar, a ler, valeu cada minuto. Você ter orgulho de ver o seu filho futuramente. Isso é muito legal. E tem mais um item que você falou para mim antes a respeito das crianças estarem aqui no sábado. Elas dependem... Sim, é verdade. Elas não conseguem vir sozinhas. Não tem jeito, A partir dos adolescentes, tem alguns que já vêm. Mas na nossa faixa etária do Ministério da Criança, eles não vêm sozinhos. Se você não trouxer, ele não vai vir. Então, você precisa fazer isso por ele. E nem espera ele pedir. Oferece. Filho, hoje é dia, vamos lá. Ele com certeza vai aceitar, vai vir. E quanto mais ele vir, mais vontade ele vai ter. Se ele ficar 4 semanas sem vir, às vezes ele... não quero, porque esse horário eu podia fazer uma outra coisa. Mas se ele começar a vir ali periodicamente, pode ter a certeza que ele não vai querer faltar. Mesmo porque elas fazem incentivos. Se ele vem todo sábado, tem um incentivozinho, uma coisinha que eles vão ganhando a cada sábado para no final eles terem aquilo completo. Então não vão querer faltar mesmo. Não é uma coisa que pode ser obrigado a fazer. Não. Mas ao mesmo tempo, se o pai e a mãe colocarem aquilo, olha, isso aqui faz parte da nossa rotina. Isso aqui precisa, porque não sei o que, agora é a hora disso. Eu acredito que eles conseguem se ajustar, né? Com certeza. Não é obrigado, mas se você insistir um pouquinho, né, nas primeiras vezes, ou talvez quando faz algum tempo que não vem, não, nós vamos e tudo mais, com certeza ele vai criar essa rotina e daí ele mesmo vai querer, não vai precisar insistir mais. Então tá certo. Ficamos assim então. A nossa programação termina aqui. Nós temos toda uma possibilidade de ampliar esse assunto, mas por hoje é o nosso programa, tá? Nós agradecemos a atenção de todos vocês. Nós voltaremos com esse tema mais vezes, porque o assunto do Ministério da Criança não se esgota nunca, né? Não. Porque só para falar só de rol do berço já daria para fazer um programa inteiro, daria, né? para fazer muita coisa. E nós vamos fazer. No ano que vem nós vamos ter a chance de trazer cada um dos departamentos. Com certeza. Vamos valorizar essa gurizada. O futuro espera, né? Espera. E eles serão os líderes de agora, né? É verdade. Tá certo, gente? É isso aí. Estamos juntos aqui e vamos continuar. Tudo de bom para vocês.